Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 2, hoje nós vamos falar sobre o restante do CPC 02, que versa sobre os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, nós vimos, até na aula passada como que nós devemos fazer o reconhecimento inicial, de eventos econômicos que são feitos, que são adotados, a taxa de câmbio em moeda estrangeira, Então a gente estudou como que a gente deve fazer esse reconhecimento, onde que a gente encontra essas taxas de câmbio, que a gente deve usar a taxa de câmbio média, Então nós caminhamos até aí. Aí hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento dessa variação cambial na contabilidade, Aí você deve se perguntar, o que é uma variação cambial, Então o que a gente deve levar em consideração? Que quando a gente tem um item monetário, que é aquele item que envolve transações em dinheiro, eles são feitos em uma moeda estrangeira e ocorre uma mudança na taxa de câmbio entre a data que essa transação foi feita, que ela foi reconhecida, e a data que ela está sendo liquidada, que ela está sendo encerrada, dessa mudança da taxa inicial para a taxa corrente, surge uma variação cambial. Então, essa mudança na taxa de câmbio, ela gera essa variação cambial que tem efeitos econômicos, efeitos financeiros, que nós precisamos tratar na contabilidade. Então, o que o CPC fala para nós? Que essas variações cambiais, elas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado do período. Então, a gente se depara com essa situação. Reconheci um elemento do resultado, uma receita, uma despesa, e isso gerou uma variação cambial. Eu devo fazer o reconhecimento dessa variação no câmbio na demonstração do resultado do período. E aí, no período em que ela surgir. Então, isso também é um elemento importante para nós, que nós devemos reconhecer, e aí, respeitando o princípio da competência, que essa variação ela deve ser registrada no período em que ela ocorreu, tá? Então vai para a DRE. Via de regra, a gente reconhece na DRE. Quando a transação ela é liquidada dentro do mesmo período contábil, todas essas variações, essas oscilações que a gente tem, ela deve ser reconhecida nesse mesmo período. Então, a norma repete isso várias vezes, vocês já leram o CPC, vocês vão ver que é bastante recorrente que a gente deve reconhecer a variação no período em que ela ocorrer. Então, fazendo um raciocínio aqui com vocês, a gente deve pensar que essas mudanças nessas transações em moeda estrangeira, elas vão sofrendo variações ao longo do tempo. Porque em cada período eu devo reconhecer essas variações que a gente teve, esses efeitos cambiais que a gente teve naquele ativo ou naquele passivo. Tá? Então, por isso que é escalonado e o CPC ele deixa bem claro para nós que nós devemos dar tratamento para essas variações na data em que elas ocorrerem. Então, vamos supor que o câmbio teve uma oscilação para cima, Então, o valor que eu vou reconhecer, ele vai reconhecer essa variação maior lá. Então, no balanço, na DRE, a gente vai ter esses elementos reconhecidos considerando o câmbio que está nesse ano. Aí, se no ano subsequente a variação diminuiu o valor desse ativo, a gente vai reconhecer isso na data em que ela ocorrer e identificar as variações, os efeitos que isso traz para o resultado da empresa, para o patrimônio da empresa de modo global, certo? Quando a transação ela é liquidada em um período contábil subsequente, a variação cambial reconhecida em cada período deve ser determinada pela mudança na taxa de câmbio ocorrida durante cada período. Então, como eu falei, esse escalonamento que a gente tem da variação cambial, ele traz esse efeito, porque se eu tiver a taxa de câmbio daquele período é que vai determinar qual é o tamanho dessa variação, se ela é maior, se ela é menor.
né? E aí a cada exercício eu faço essa nova avaliação do valor efetivo dessas transações, desses elementos patrimoniais que são monetários, certo? Então vamos em frente. Quando a gente tem situações de ganho ou de perda sobre itens que não são monetários, então, por exemplo, um elemento lá do meu ativo imobilizado, se ele for, é, se eu tenho esse ativo, esse elemento do ativo for reconhecido em moeda estrangeira, isso vai me trazer ganho ou perca, né, caso a legislação permita eu fazer a reavaliação desse ativo, eu devo reconhecer isso normalmente em outros resultados abrangentes, né? Por quê? Porque esse ativo não monetário, ele não tem relação direta com a minha atividade operacional. Então, normalmente a gente trata ele lá em outros resultados abrangentes e não diretamente na DRE, por ter uma relação muito distante da nossa atividade operacional, tá? Então, eu devo reconhecer isso em outros resultados abrangentes. E aí, quando eu tenho a situação da variação cambial nesses elementos do ativo, nesses itens não monetários, por exemplo, a gente também vai reconhecer a variação cambial em outros resultados abrangentes. Então, percebam que a gente tem que ter coerência no tratamento que a gente está dando para esse elemento. Porque se eu estou tratando de um item não monetário e eu reconheci esse item, essa movimentação, essa perca ou esse ganho em outros resultados abrangentes, eu também vou ter que reconhecer a variação cambial que tem relação com esse elemento em outros resultados abrangentes. Não faria sentido, né? Eu reconheço o ganho ou perda lá em outros resultados abrangentes e a variação cambial eu reconheço na DRE, fica uma coisa desconexa, né? Então a gente precisa ter essa coerência. Se eu reconheci o ganho ou perda nesse item não monetário lá no meu outros resultados abrangentes, eu também vou tratar esse mesmo item em outros, a variação cambial desse mesmo item em outros resultados abrangentes. A mesma coisa se o item não monetário for reconhecido na demonstração do resultado do período, todas as variações cambiais que tiverem relação com esse item não monetário vai ser reconhecido lá na DRE também. Tá? Então, se eu reconheci o ganho ou a perda em outros resultados abrangentes, a variação cambial também será reconhecida em outros resultados abrangentes. Se eu reconheci o item não monetário lá na minha DRE, porque tem relação com a minha atividade operacional, eu também vou tratar a variação cambial desse ganho ou dessa perca lá na DRE, certo? Então a norma deixa isso para nós muito claro também, de que a gente deve ter essa coerência, tá? Aí a própria norma coloca para nós esse exemplo lá do ativo mobilizado, que ele requer, né, o próprio CPC 27, que é específico para tratar o do ativo mobilizado, ele requer que quando a gente tem ganhos e perdas advindos da reavaliação do valor do ativo mobilizado, a gente deve reconhecer isso especificamente em outros resultados abrangentes. Então, uma outra norma já coloca essa obrigação de reconhecer em outros resultados abrangentes. Então, se houver variação cambial derivada dessa reavaliação do imobilizado, a gente também vai reconhecer ela em outros resultados abrangentes. Tá? Ah, Quando a gente tem aquela situação que a gente viu na aula passada, onde a empresa, a entidade, ela mantém os registros em uma moeda diferente da sua moeda funcional, no momento em que ela vai fazer suas demonstrações financeiras, todos esses montantes precisam ser convertidos para a moeda funcional, né? Então, a gente precisa levar em consideração que quando a gente trabalha em uma situação, eu uso o real como a minha moeda funcional, mas quando eu vou elaborar minha demonstração contábil, a moeda de apresentação eu trato como o dólar, eu vou precisar fazer a conversão dos meus elementos patrimoniais, certo? E quando eu tenho também a situação de que eu tenho demonstrações financeiras que não são elaboradas na moeda funcional, eu vou precisar fazer a conversão desses elementos para minha moeda funcional para eu poder fechar
a demonstração contábil da empresa, da entidade, né? Então, só para ficar claro, vamos supor que a gente tenha uma filial no Paraguai e a filial no Paraguai faz as demonstrações contábeis em Guarani. E aí nós temos que fazer o fechamento do balanço patrimonial da empresa aqui no Brasil, que a nossa moeda funcional é o real. Então, a determinação da moeda funcional, a gente sabe que se ancora, né, se é definido principalmente com a preponderância do seu negócio. Né? Então, se as transações que a gente tem na empresa, a maioria delas é feita em real, o maior impacto econômico da empresa é em real, então essa vai ser a nossa moeda funcional. Então, nesse exemplo que eu estava dando, a gente tem uma filial no Paraguai, e essa filial fez as demonstrações financeiras em Guarani, e nós precisamos fechar o balanço geral da empresa. Então, nós vamos precisar fazer a conversão dessa outra moeda, que não é a funcional, para a moeda funcional. Então, nós vamos fazer alguns ajustes e isso gera variação cambial. Né? Então, nós temos, por exemplo, os itens que são monetários. A gente precisa converter eles para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio de fechamento. Então, na data do encerramento do balanço, nós consideraremos a taxa de câmbio daquela data, tá? Para itens monetários. Já os itens que não são monetários, que são mensurados com base no custo histórico normalmente, eles devem ser convertidos utilizando a taxa de câmbio da data da transação que resultou o seu reconhecimento. Então vejam a diferença aqui na escolha da moeda que a gente tem que fazer. Para os itens monetários, não tem dúvida, a gente vai usar a data de fechamento, o câmbio de fechamento. Já para os itens não monetários é um pouco mais complexo, porque a gente vai ter que levar em consideração a taxa de câmbio na data da operação. Então a gente vai precisar ter esse registro histórico, né, olhar, fazer a consulta quando que esse elemento foi reconhecido lá nas demonstrações financeiras, em tal data. Então o câmbio daquela data é que vai ser utilizado para a conversão dos registros dessa moeda, que não é a moeda funcional, para a moeda funcional da empresa. Tá? Então, a norma já traz para nós esses dois exemplos. Então, itens monetários, taxa de fechamento, de câmbio de fechamento; itens não monetários, a taxa na data em que a operação ocorreu. Tá? E aí nós temos que a entidade ela pode apresentar suas demonstrações em qualquer moeda, ou em várias moedas. Né? A gente pode ter essa situação e nós, enquanto contadores, vamos ter que dar conta de tratar essas especificidades aí do negócio. Se a moeda de apresentação das demonstrações contábeis ela for diferente da moeda funcional, os resultados e a posição financeira da empresa precisam necessariamente ser convertidos para essa moeda de apresentação. Né? Então vamos voltar a esse exemplo que eu dei. Nós temos uma filial no Paraguai, temos a principal atividade no Brasil e nós queremos apresentar as demonstrações financeiras da empresa em dólar, porque nós queremos capitalizar, nós queremos buscar investidores de outros países, então para nós é importante apresentar a demonstração financeira em outra moeda, em dólar. Então, nesse caso, a gente necessariamente vai precisar fazer a conversão da moeda funcional para a moeda de apresentação, que já é uma situação um pouco diferente. Então, primeiro, nós precisaremos traduzir, né, todas essas variações que a gente tem de moeda para o negócio de modo geral, tornando as demonstrações financeiras com a moeda funcional, que é aquela moeda principal da empresa, e aí depois a gente pode sim divulgar essas demonstrações em uma outra moeda, como uma moeda de apresentação. Tá? Isso pode acontecer sim. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso onde a gente tem os itens, os elementos patrimoniais da empresa, eles precisam ser convertidos nessa moeda diferente da moeda funcional. Então, a norma deixa bem claro para nós. Ativos e passivos. Para cada balanço patrimonial apresentado, a gente deve fazer a conversão pela taxa de câmbio de fechamento na data do respectivo balanço. Então, ativos e passivos nós usamos a taxa de câmbio de fechamento na data do balanço.
Já as receitas e despesas, então tudo aquilo que tem impacto lá na minha DRE, eu vou tratar como taxa de câmbio vigente na data de ocorrência da transação. Então vejam como é complexo isso, porque traz para nós várias demandas aí de registro histórico dessas datas e a gente fazer o reconhecimento dessas variações cambiais na data que ocorreram essas receitas e essas despesas, né? Então, para eu fazer a conversão, então eu pego lá ativo e passivo, eu vou pegar a taxa de câmbio corrente, porém as receitas e despesas a gente vai precisar considerar a taxa de câmbio vigente na data de ocorrência das transações. Isso é mais complexo para nós, porque a gente precisa ter um controle desse histórico e fazer essas pesquisas, né, esses levantamentos das taxas de câmbio da moeda de apresentação na data em que a transação ocorreu e não na data do fechamento do balanço. Daí todas as variações cambiais resultantes, né, dessas operações, dessas transações, elas precisam ser reconhecidas em outros resultados abrangentes para que nós possamos apresentar as demonstrações financeiras da empresa. Tá? Por razões práticas, né, a gente deve levar em consideração essa aproximação da taxa de câmbio. Então, normalmente, se utiliza a taxa média para o período que a transação ocorreu, né, principalmente para a questão das receitas e das despesas. Né? Então, eu pego a minha DRE, verifico a taxa média do período e faço a conversão da DRE considerando a taxa média do período. É uma alternativa, como a própria norma fala, por razões práticas, né, porque é muito mais complexo a gente fazer o detalhamento das transações na data em que ela ocorreu. Eu efetivamente ter que usar a taxa da data da operação, se utiliza essa taxa média para o período para fazer a conversão dos itens de receita e despesa. Aí tem um destaque que se essa taxa de câmbio média ela for muito diferente, o câmbio flutuar muito entre esses períodos, aí essa taxa média ela não é apropriada, ou seja, teremos que considerar efetivamente a data de ocorrência das receitas e das despesas, tá? Via de regra, que nem, por exemplo, no caso do Brasil, que a nossa taxa ela não flutua, pelo menos não flutuava tanto de um período dentro do período contábil que a gente está fazendo o reconhecimento, então normalmente se usava a taxa média, né? Só que isso precisa ser verificado todas as vezes que nós formos fazer as demonstrações financeiras, certo? E aí, os efeitos fiscais de todas essas variações cambiais. Então, a norma traz para nós que esses ganhos e perdas relacionados às transações com moedas estrangeiras e as variações cambiais que são derivadas delas, elas podem ter efeitos fiscais, né? Então, esses efeitos fiscais não são tratados especificamente pelo CPC 02, e sim que nós temos que ir lá no CPC 32 para verificar como que esses ganhos e perdas são tributados pela contabilidade, né? Então, a gente precisa levar em consideração que pode sim haver efeitos fiscais e que isso é tratado lá no CPC 32. Então, quem tiver curiosidade, eu recomendo a leitura dessa norma, certo? E aí, para finalizar, a questão da divulgação, né? A norma traz como fechamento para nós o que a empresa que tem operações em moeda estrangeira, ou que reconhece essas variações cambiais, precisa divulgar. Então, o montante das variações cambiais reconhecidas na DRE é obrigatório ser divulgado, tá? Então, com exceção daquelas mensuradas de acordo com o CPC 48 pelo valor justo, que normalmente tem uma nota específica para ela. As variações cambiais líquidas reconhecidas em outros resultados abrangentes, então o montante das variações cambiais precisa ser divulgado e nós também precisamos apresentar as variações líquidas reconhecidas em outros resultados abrangentes, tá? Porque detalhar o que aparece lá na demonstração dos outros resultados abrangentes. Também nós precisamos, quando tem essa situação que a gente falou, de ter diferença da moeda funcional ou da moeda de apresentação nas demonstrações contábeis,
é preciso que a empresa identifique claramente as informações como sendo suplementares para distinguir elas das informações que estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Também é importante divulgar a moeda utilizada para essas informações suplementares e divulgar a moeda funcional da entidade e o método de conversão utilizado para determinar as informações suplementares. Então, veja, se a gente tem a moeda funcional, voltando àquele exemplo, tem uma filial no Paraguai, a minha moeda funcional é o real, porque a maioria das minhas transações ocorrem no Brasil, então o meu balanço oficial é o balanço em real, porque essa é a minha moeda funcional. Eu, como a título suplementar, eu apresento as minhas demonstrações financeiras em dólar, porque eu tenho interesses, há grupos de interesses específicos que desejam essas informações em dólar. Então, essa é uma informação suplementar. Esses balanços na moeda de apresentação, eles não representam oficialmente as demonstrações financeiras da empresa. O que vale é a moeda funcional, tá? Então, essas informações suplementares a gente precisa divulgar em notas explicativas quais foram as bases que deram condições da gente gerar essas informações. Então, a taxa de câmbio que a gente usou, qual método de conversão utilizado, qual é a moeda funcional da entidade, dizer claramente que ela é uma informação suplementar, certo? Então é importante a gente lembrar desses itens de divulgação para não confundir, né, os usuários, deixar tudo muito claro que essa é uma informação suplementar, que a conversão, que a moeda que está sendo usada ali não é a moeda funcional, tá? Então, pessoal, dessa forma a gente encerra, né, a nossa aula 5 com o CPC 02. Espero que vocês tenham gostado, entendido e ficou à disposição de vocês para esclarecimentos, certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.